Oi, gente, meu nome é Júlia Sartori, eu sou designer de produto, estudei na PUC Rio e também fiz um curso de ourivesaria, sou ourives. A ourivesaria é a arte de trabalhar com metais, então, mais especificamente joias de metais preciosos como ouro e prata. Eu tenho uma marca que eu criei 2 anos depois que eu comecei a fazer o curso de ourivesaria e eu queria juntar os meus conhecimentos, né? Que eu estava no meio da faculdade, mas eu queria juntar o que eu tinha aprendido até então com design, com ourivesaria e começar a fazer o design de joias. Então eu criei uma marca e comecei a fazer as minhas primeiras linhas. E aí participei de feiras, de eventos, onde eu podia mostrar meu trabalho, vender minhas peças. E foi muito boa essa experiência, né, de gerir uma marca, de lidar com clientes e receber encomendas. Foi muito interessante. O design de produto ou o desenho industrial, de maneira geral, lida com áreas super abrangentes, né? Tanto da cultura material quanto da cultura visual. Nós projetamos basicamente coisas e a motivação do projeto ela vem a partir da observação, da nossa observação do cotidiano ou da sociedade, ou então de algum problema específico que nós queremos resolver, ou necessariamente não um problema, mas assim uma oportunidade, ou então um desejo, tipo, nossa, seria muito legal se... E aí nós observamos que talvez as outras pessoas também se sintam dessa maneira, ou então ao contrário, nós observamos primeiro as pessoas e depois vemos que, caramba, isso pode mudar, isso pode melhorar, e a partir daí a gente projeta. E o resultado desse projeto, ele pode ser o mais variado possível. Ele pode ser tanto um móvel, quanto um eletrodoméstico, quanto um carro, uma bicicleta, um skate, um relógio, um quadro, uma placa. Então, na verdade, o design ele é o processo, né? Ele é o projeto. Meu dia a dia no trabalho com a minha marca de joias, ele era basicamente gerir, né, a minha marca quando eu não estava criando uma coleção. Quando eu estava criando coleção, era um processo de buscar uma temática que eu queria abordar, observar o meu público-alvo, né? Público-alvo são as pessoas para quem eu quero vender aquele produto. Observar para ver o que eles gostam, o que eles desejam, projetar para aquelas pessoas, né? Porque o design ele sempre projeta para o outro, ele nunca projeta para si mesmo, a não ser que você mesmo faça parte do público-alvo. E desenhava formas e volumes a partir da temática, né, que eu tinha escolhido. E depois começava a parte de prototipar essas peças, né? Porque nem sempre o que você desenhou, o que você botou no papel vai funcionar na vida real. Então você tem que ter essa fase de prototipar para ver se aquilo dá certo, se aquela é a maneira mais eficiente de você fazer aquela joia. E depois começava a parte de produção. No início eu mesma produzia todas as peças, né? Confeccionava todas as peças. Mas depois de um tempo a demanda começou a ser um pouco maior, então eu comecei a contratar outros ourives para me ajudar nessa produção. E depois disso eu trabalhava nas mídias sociais para poder divulgar o meu trabalho, divulgar o que eu tinha feito, e tentava participar de eventos e feiras para poder vender os meus produtos. Eu decidi, depois de um tempo, né, trabalhando com joias, eu decidi parar um pouco, porque eu percebi que eu passava a maior parte do tempo gerindo a minha marca e eu descobri que isso não era bem para mim. O que eu gostava mesmo era projetar, era desenhar. Então eu decidi que eu queria focar mais em projetos de produto.
Então, tanto que o meu projeto meu projeto final da faculdade foi um produto que tinha relação com o universo de joias, que era um universo que eu conhecia bastante, mas que não era uma joia. Porque muitas pessoas que trabalham com design de joias acabam fazendo um projeto final de joias, né? Acabam fazendo uma linha de joias de projeto final. Mas eu queria mudar um pouco isso, então eu fiz uma bancada de trabalho para ourives. Tem a ver com o universo das joias, mas é um produto, né? É uma bancada, é um móvel. E foi muito legal, porque até então eu tinha feito pouco produto assim durante a faculdade, né? Então eu aprendi muita coisa fazendo esse projeto e eu acho que isso me preparou bastante para poder hoje projetar um móvel, uma mesa, uma bancada. Hoje eu trabalho num coworking, né? Eu faço parte da equipe do coworking e meu trabalho ele envolve um pouco a parte do design gráfico, porque eu sou responsável aqui pela sinalização do coworking, pelo material gráfico que é distribuído pelo coworking, folders, cartões de visita. Mas também eu faço um pouco da parte de produto aqui também. Então, no futuro próximo, nós vamos reformar algumas salas aqui do coworking, colocar novas estações de trabalho, reformar a área do café, colocar um móvel bacana, para deixar o ambiente mais agradável para os coworkers, deixar o espaço mais produtivo, né? Você ganhar mais lugares na mesma sala. E isso é muito bom para o ambiente de trabalho. O coworking, ele é um espaço de trabalho para várias pessoas de empresas diferentes ou pessoas que têm o seu próprio negócio, elas podem se juntar nesse ambiente e trabalharem juntas, né? Co é um prefixo que significa junto e working vem do inglês, né? De trabalhar. Então é isso, trabalhar juntos. E aqui no Space, que é o coworking onde eu trabalho, tem várias salas comerciais que são alugadas por empresas, né, diversas, e também um espaço de coworking, que é uma sala grande e que tem várias estações de trabalho e as pessoas podem trabalhar lá, pessoas que são autônomas ou que têm o seu próprio negócio, elas podem trabalhar lá e é legal porque elas trocam ideias com outras pessoas, que se elas estivessem sozinhas num home office ou num escritório alugado, elas não poderiam. Então o coworking ele promove esse networking, essa comunicação entre as pessoas que é bem interessante. Então o designer ele se utiliza muito das ferramentas digitais. Então, são programas como Photoshop, Illustrator, InDesign, que é um programa de diagramação de livros, de documentos e cartazes. E também usa muitos programas, softwares 3D, que tem vários, né? Tem Rhinoceros, tem 3D Max, tem SolidWorks. O design ele tem que ele tem que conseguir lidar com esses programas que hoje em dia é essencial, assim, um designer saber trabalhar com essas plataformas. E além disso, né, o designer também principalmente o designer de produto, ele coloca muito a mão na massa. Então, para fazer os protótipos, para ele testar mecanismos, testar, enfim, ideias que ele tinha pensado, ele precisa mexer com materiais dos mais diversos. Então, a gente mexe desde papelão até isopor e madeira e metal e plástico. Então a gente precisa ter essa mão na massa e mexer com essas ferramentas, né? Furadeira, broca, serra, parafuso, lixa. A gente também
tanto digital quanto físico tradicional, né? Isso que eu acho muito legal do design de produto. O design de produto, ele não é uma área muito tradicional aqui no Brasil, né? Então, a gente, em geral, não tem muitas oportunidades de trabalho no Brasil. Não tem muitas empresas grandes que contratem designers de produtos, né? A gente tem a Tramontina no sul, por exemplo, que é enorme. A gente tem também aqui no Rio o escritório do Indy da Costa, que faz muitos projetos pro governo do Rio, né? Como fez o VLT. Fora isso, a gente não tem empresas muito grandes assim de design de produto. O design gráfico, ele tem bem mais oportunidade de trabalho. O que está crescendo, na verdade, para os designers de produto são as pequenas empresas, as pequenas marcas que eles mesmos estão criando, porque eles estão empreendendo, né? Então estão criando marcas de óculos, marcas de skate, marcas de móveis ou até escritórios de design que prestam serviço para outras empresas, mas escritórios menores, né? E isso é uma coisa que está crescendo. O salário de um designer, na verdade, vai depender muito do que ele fizer. Então, se ele tiver um escritório próprio, se ele for dono do próprio escritório e o escritório tiver sucesso, né? Ou se ele, então, tiver uma empresa de consultoria, por exemplo, ele pode chegar a ganhar bastante dinheiro. E muitos designers também, além de terem seu próprio escritório, eles também dão aula na universidade, ou então trabalham com pesquisa na universidade, e tudo isso vai variar muito o quanto que ele vai ganhar. Se ele tiver a sua própria marca, por exemplo, né, vai depender. Se a marca for um sucesso estrondoso, ele pode ficar rico. Mas se não for tão grande assim, mas tiver vendas consistentes e tal, ele pode ter um salário bacana para viver. Mas assim que o designer se forma e vai para o seu primeiro emprego, ele não vai ganhar muito dinheiro. Ele vai ganhar ali entre R$1.000 e R$2.000. Se ele tiver sorte, ele vai ganhar mais dos R$2.000 no primeiro emprego dele, mas é um pouco difícil. A faculdade de desenho industrial, ela procura ter essa conversa, essa interdisciplinaridade entre as áreas de design de produto, design gráfico, de mídias digitais, porque é importante que o designer saiba pelo menos um pouco de cada área, né? Então, você tem experiência com várias áreas dentro da faculdade, mas o seu curso é focado para algumas daquelas áreas, né? A área que você escolheu quando você se inscreveu. Pelo menos na PUC, que foi a faculdade onde eu estudei, era assim. Mas tem muita gente também que escolhe, por exemplo, moda ou escolhe, enfim, produto e acaba que no meio descobre, não, na verdade eu fiz essa matéria aqui de design gráfico e descobri que eu quero fazer isso. Então existe bastante flexibilidade na faculdade se você quiser mudar de área. O que eu acho mais interessante do design é que você sempre, a cada projeto, você sempre tem uma experiência diferente, você sempre aprende coisas diferentes, você sempre vai lidar com universos e pessoas diferentes. E isso te enriquece muito, tanto como profissional quanto como pessoa. É o que eu mais gosto do design. Eu acho que a maior dificuldade do design é você ser reconhecido, assim, porque as pessoas não sabem muito bem para que serve um designer, qual a importância do designer. Muitas vezes as pessoas acham que é só para deixar isso bonito, ou enfim, o que também porque o bonito ele também comunica, né? Ele também é importante. O ser humano ele é um ser estético, né? O bonito também é importante, mas não é só isso, sabe?
por trás do design tem muita coisa que as pessoas não conhecem ainda, porque o Brasil não tem uma cultura muito... não tem uma cultura material vinda daqui, né, de origem brasileira muito forte. Óbvio que nós temos infinitos exemplos de designers e arquitetos brasileiros que são incríveis, mas não é uma coisa assim entranhada na sociedade em geral. Na faculdade de design, a matéria mais importante de todas é projeto. Que na PUC, por exemplo, o projeto ocupa 10 horas da sua semana. Então, as outras matérias, elas quase como são instrumentos para você poder aplicar no seu projeto. Então, a gente estuda tanto matérias práticas como práticas de laboratório, né, para você aprender a mexer com os materiais, a usar as ferramentas. A gente tem muitas matérias de desenho, por exemplo, que você precisa aprender a se comunicar através do desenho, né? Você não precisa ser um exímio desenhista, mas é importante você saber se comunicar e representar a sua ideia através do desenho. Mas a gente aprende também filosofia, antropologia, sociologia e também física, geometria. Então é um curso bem amplo, mas basicamente essas outras matérias servem como um apoio ao projeto, que é tipo o core do design, que é o mais importante. A matéria mais importante do colégio seria artes, mas se o seu colégio é um colégio que leva a sério artes, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que nem todos os colégios levam artes a sério, mas enfim. Desenho geométrico é importante, eu diria. Física, importante, mas a gente não aprofunda tanto. Eu acho que, na verdade, matérias de humanas são mais importantes, tipo história, português, porque o designer ele escreve muito, ele tem que registrar os projetos dele, ele tem que descrever o processo dele, então português é muito importante, né? Saber fazer uma redação é importante. E história também é importante, porque a gente estuda muito a história da arte, a história do design durante a faculdade, então ter uma afinidade por essa matéria pode ser interessante. Mas eu diria que a faculdade de design ela é bem diferente do que a gente aprende na escola. É quase um universo assim, completamente diferente. Eu acho que experiências interessantes para um designer ter seria conhecer outras culturas ou outras pessoas que sejam diferentes do seu habitat natural, digamos assim, porque o designer ele tem que lidar com seres humanos e de diferentes origens e culturas. Então, fazer esse exercício de empatia é extremamente importante para um designer, né? Se colocar no lugar do outro para poder entender um pouco do universo daquela pessoa, para poder transformar aquilo em um produto, né? Também, é claro, é muito importante visitar museus, ver filmes, ver documentários, porque o designer ele tem que ter essa bagagem cultural para poder... E também refinar um pouco, talvez, o senso estético e as suas referências para você poder criar, as ideias virem com mais fluidez na hora de projetar. Quando eu estava na escola, eu nem sabia direito o que era desenho industrial. O que me fez escolher e falar, caramba, é isso, essa é a faculdade que eu quero fazer, foi uma visita guiada à ESD, que é a Escola Superior de Desenho Industrial, que fica na Lapa. E aí, quando eu fui e vi o que eles faziam lá, né, que tinha o laboratório de fotografia, tinha o laboratório de volume, que é o lugar onde a gente aprende a lidar com madeira e outros materiais, enfim, a oficina, né, digamos assim, onde a gente constrói os protótipos. E eu sempre gostei muito de mexer com as mãos, de fazer artesanato, de desenhar.
Então, quando eu vi aquilo, eu me identifiquei muito, porque era isso que eu gostava de fazer, né? E até então, eu não sabia que isso era uma faculdade, eu não sabia que isso existia. Mas quando eu vi, eu falei, cara, é isso, com certeza. E foi isso, foi assim que eu escolhi. Eu acho que por o design ser uma área tão ampla, eu acho que uma característica que os designers de diferentes áreas, né? Porque tem designer que é ilustrador, tem designer que faz móveis e tal, são interesses diferentes. Então, eu acho que uma característica que os designers têm que ter em comum seria justamente a empatia, você conseguir observar o outro e ver no outro coisas que são diferentes de você, mas entender aquilo, compreender, realmente se colocar no lugar do outro, né? Outras coisas como criatividade, senso estético, isso tudo você trabalha durante a faculdade, você trabalha com outras experiências, né? Eu acho que é um engano muito comum as pessoas acharem que uns nascem com criatividade e outros nascem sem criatividade. Criatividade é um exercício e tem 1 milhão de técnicas para você conseguir libertar, digamos assim, a sua criatividade, colocar a cachola para funcionar e ter 1 milhão de ideias. Então, essas outras coisas você aprende. E a empatia realmente eu acho que é uma coisa que você tem que ter dentro de você. Então, filmes que eu recomendaria para quem quer saber mais sobre design, o que é isso, né? Tem uma série da Netflix, uma série original da Netflix chamada Abstract, que fala um pouco sobre o universo do design. Tem também um filme chamado Design and Thinking, que é basicamente a metodologia principal do design, né? Que Design Thinking é o pensamento do design. Então, é o pensamento de projeto, é a metodologia que a gente usa quando vai criar um projeto. Então, esse filme fala sobre isso e é bem interessante. Outro filme também muito legal é Maker, que fala sobre essa nossa nova geração de makers, isso é, de pessoas que fazem, enfim, seus próprios produtos, que criam suas próprias coisas com o uso da tecnologia. Que hoje em dia nós temos máquinas incríveis, né, que são impressoras 3D, máquinas de corte a laser, e então são pessoas que estão utilizando essas ferramentas e elas mesmas estão criando seus próprios produtos sem ter que depender da grande indústria, né? E outro filme muito legal também é Objectified, que fala sobre basicamente a cultura material. Então esses filmes eu acho que eles explicam bastante assim, o que é o design, o universo do design, e eu recomendo. Tem um site muito bacana chamado Design Boom, que fala sobre vários projetos de design, né? Ele tem exemplos de vários projetos de design interessantes, que é legal dar uma olhada e ver o que está sendo criado por aí. Tem um site que se chama Pinterest, que na verdade é uma rede social que não tem só coisas sobre design lá. Lá tem de tudo. Lá tem desde penteado de cabelo até receitas, mas tem muita coisa de design, muita coisa de design de produto, muita coisa de decoração, muita coisa de design gráfico. Porque o Pinterest ele é como se fosse um Google Images, só que das coisas de fato bacanas e bonitas e que você pode ver aquelas referências e ver aquelas imagens e salvar aquilo, colocar em pastas e ter ali um portfólio de projetos bacanas para você ter como referência, né? Isso é uma ferramenta muito usada por designers. E outra plataforma interessante é o Behance, que é um portfólio online. Então, na verdade, muitos designers usam o Behance para colocar os seus próprios trabalhos lá, para mostrar os trabalhos deles, mas lá você pode ver trabalho de outras pessoas também. E tem de tudo, tem designers que já trabalham, que já estão no mercado há muitos anos, e tem alunos de faculdade.
Então é muito legal. Então lá você pode ver projetos de pessoas que estão perto de você ou até no mundo todo. Você, jovem, que está escolhendo a sua carreira, está escolhendo o que você quer fazer e ainda está na dúvida, olhe, assim, tenta olhar para dentro de você e perceber quais são os seus principais interesses, o que você gosta, se você gosta de... Não, eu gosto de falar com pessoas, ou não, eu gosto de ficar aqui pensando e resolvendo problemas. Pensa assim, o que você gosta de fazer e a partir daí ver que faculdade que se encaixaria com o seu perfil. E caso você tenha escolhido fazer design, uma dica que eu dou, e que pode não fazer muito sentido agora, mas uma dica que eu dou é registre o seu processo. Registre o seu processo, porque quando as pessoas veem o que está por trás daquele resultado, elas dão muito mais valor. Então, às vezes você está vendo, que legal essa embalagem, que bonitinha e tal, mas aquilo não é só uma embalagem bonitinha, entendeu? Elas não veem o quanto que você estudou, o quanto que você testou, o quanto que você prototipou até chegar naquela embalagem bonitinha. Então, uma das coisas mais importantes é você registrar o seu processo para poder dar valor ao seu trabalho. Registrar o seu processo, o que eu digo é fotografar, filmar, registrar com imagens mesmo, para você poder mostrar para as pessoas e também escrever o seu processo, escrever o que você fez, como você fez, que isso é legal até para você mesmo depois no futuro voltar e ver o que aconteceu ali, né? Porque a gente às vezes esquece o que a gente fez, então é muito importante isso. Então, muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu sei que essa fase da vida pode ser tensa, mas vai dar tudo certo e não desistam, que no final vocês vão olhar para trás e vão ver que tudo valeu a pena. Então, muito obrigada e boa sorte!